Vou apresentar para vocês o Fernando. O Fernando tem uma história super bacana. O Fernando, na verdade, teve uma avó diagnosticada com Alzheimer e quando a situação da avó dele foi piorando, ele trancou a faculdade, ele deixou o trabalho e ele se dedicou integralmente a cuidar da avó. Queria saber como é que essa notícia foi recebida entre os seus amigos, entre a sua família, se as pessoas de um certo momento ficaram preocupadas ou acharam que você estava fazendo a opção errada. Bom dia, primeiro. Parabéns, genial. Essa campanha é o máximo. E quando eu decidi virar pai da minha avó, eu fui sim criticado por alguns familiares, poucos, e por alguns amigos que me diziam: não, tua avó já viveu a vida dela. Tá na hora de tu construir a tua vida. Mas construir a minha vida me parecia muito egoísta naquele momento. Eu não ia tirar ela da minha vida. E eu não ia abandonar a minha vida. Eu ia trazer ela pra minha vida. Eu ia viver com ela. Então era isso que eu tinha em mente. E foi o que eu fiz. Para que você entenda bem o que aconteceu, o Fernando foi gravando alguns vídeos, criou uma página para a avó dele na internet e colocou a avó dele dentro do contexto da vida dele naquele momento, que era optar por se transformar no pai dela, como ele mesmo diz. Vamos ver um vídeo para você ter uma ideia do trabalho que foi feito. Olha só. Meu cabelo tá horrível. Tá nada, eu arrumei. Ó, lá vai ele me escolhendo bastante. Eu vou escolher o quê? Tem certeza que fez uma tatuagem? Tenho certeza absoluta que eu já foi no pé. Agora não tem mais. O que tu disse que tu ia dizer, vó? Agora não. Mas a tatuagem não sai, hein, vó? Ah, então então o produto dele não era grande coisa. Então, Eu sou seu primeiro neto, qual é meu nome? esqueci. Quando a gente quer lembrar, a gente não lembra. Fernando Aguzoli. Fernando Aguzoli, então. Tu é Aguzoli? E teu pai é Aguzoli? Não, vó, minha mãe é Aguzoli, minha mãe é sua filha. Dá pra sentir que ele usa o humor, né, pra fazer isso, né? E eu fiquei muito impressionada, porque geralmente o diagnóstico de Alzheimer causa uma depressão muito grande. Nem sempre, se a pessoa ainda tem algum tipo de consciência, nela também, mas principalmente na família. É muito difícil lidar com isso. Por que você optou exatamente pelo humor? Bom, infelizmente a dona Nilva faleceu em dezembro do ano passado, né? Então, quando ela foi diagnosticada com Alzheimer, a minha reação padrão foi buscar o conteúdo sobre a doença. O que as pessoas acham ainda hoje em dia, isso que a gente tem que desmistificar, é só esquecimento. Ela vai lembrar o que ela comeu com 5 anos de idade, esqueceu o que ela comeu no café da manhã. E não é só isso. Infelizmente, a doença de Alzheimer é muito mais séria do que apenas o esquecimento. E quando a gente descobre, a gente fica assustado. A gente vê que a pessoa vai depender de ti, que a pessoa vai depender de alguém 24 horas por dia, que tu vai ver aquela pessoa se depreciando com o tempo. Então, é muito sério. O que acontece? As pessoas abandonam. As pessoas não acham que tem capacidade de cuidar. De lidar com esse sofrimento todo, né? Exato, porque o conteúdo, o que ele te mostra? Olha, tu vai entrar em depressão, tu vai ficar doente, a tua família vai perder toda a estrutura, os teus pais vão se divorciar, não tem como trazer ela pra tua casa. Então, pô, o que tu vai fazer? Tu não tem como curar ela. Então, a gente, na verdade, eu e meus pais, nós decidimos lidar com o bom humor, que era a nossa única alternativa. Eu não tenho como curar minha avó. Então, mas claro que isso é uma reflexão que vem com o tempo. Ela ficou 6 anos com Alzheimer, foi muito difícil de entender isso. A minha primeira reação é, meu Deus, eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou ajudar minha avó? Você está escrevendo um livro e tem um texto aqui que eu achei que foi super bonito, que você diz assim: depois de entender que havia mais para saber do que aquilo que todos nós sabíamos, era hora de buscar o restante da informação e digeri-la. É aí que começam a surgir algumas dúvidas que incomodam bastante. Uma delas me visitava frequentemente. Até quando eu seria o netinho querido que ela tanto ama? Quando o tempo me apagaria por completo? Isso te incomodou muito? Porque você realmente era esse netinho querido? Me incomodava. Essa era uma pergunta que me visitava todos os dias e me atordoava. Quando é que ela ia esquecer de mim, né? Ela muitas vezes esqueceu de mim, vocês viram no vídeo, mas se tu perguntasse pra ela, tá, vó, quem eu sou? Ela ia dizer, não sei, mas eu sei que eu te amo demais, eu não me lembro por quê. Eu não me lembro por quê, se tu é meu filho, se tu é meu amigo, se tu é meu neto. Então, isso era importante, saber que ela sabia o que sentia. Do amor, ela não se esqueceu. Exatamente, aquilo ainda estava nela.
Ela não lembrava o porquê, mas isso também não me interessa, porque interessa que ela saiba que eu tô ali para cuidar dela. Então isso ela sabia. E que você achou de mais gratificante desse trabalho? Que na verdade acabou virando um trabalho, né? Porque você abandonou seu curso de filosofia, você abandonou o trabalho que você tinha numa empresa que você dividia com outro amigo, não é? Exato, eu estava abrindo uma empresa com a minha madrinha e daí a gente deu um stop na empresa. E o que você achou de mais gratificante desse tempo que você teve com ela? Sempre que me fazem essa pergunta eu dou uma resposta diferente, porque foram tantas coisas, né, que eu aprendi com a minha avó nesse período, e com a doença, com a vida, com a perda também. E eu acho que eu aprendi que eu podia ser forte. Eu sempre tive muito medo de ver... Porque a minha avó sempre foi para mim uma figura muito importante. E eu tinha medo, porque, claro, os avós são a primeira prova de que as pessoas são finitas, né? Então eu tinha muito medo de perder minha avó e de ver a fraqueza dela, de ver ela caída no chão um dia ou alguma coisa assim. E eu não saberia o que fazer. E eu vi que, na hora, tu aprende o que fazer, tu vai saber o que fazer e tu vai fazer, porque é a tua avó. Então, isso pra mim, eu acho que foi muito importante. E, claro, saber que existiam coisas mais importantes naquele momento do que o que eu queria fazer. Muitas vezes eu queria ir numa festa e a mãe me ligava, olha, a avó tá irritada, vem aqui, porque daí tem que trocar o foco, né? E aí a sua presença ajudava nisso? Mas quando ela estava irritada comigo, por exemplo, mãe, vamos trocar o foco, a mãe fica, eu saio de cena. Tem uma história que você usou fralda quando ela começou a usar fralda, é isso? Então. Ela já estava ruinzinha, um pouco antes dela falecer, e ela teve uma infecção intestinal. E eu disse pra ela, vó, coloca a fralda, vó. Daí ela disse, não, mas fralda pra quê? E eu vi o constrangimento, assim, e deve ser um constrangimento terrível, né? Uma pessoa nessa idade, fralda. E daí eu disse pra ela, vó, mas eu usei fralda ontem, vó, eu não consegui chegar no banheiro, foi horrível. Eu fiz uma sujeirada, vó, foi horrível. Então eu criei uma situação completamente constrangedora pra mim, pra me aproximar dela. Eu acho que é muito importante tu te aproximar do que a pessoa tá sentindo. E pra acabar totalmente com o constrangimento, eu vesti a fralda e nós ficamos juntos de fralda o dia inteiro. E daí eu perguntei pra ela, vó, como é que eu tô? Ela dizia, tá ridícula. Eu dizia, tu também tá ridícula. E aí a coisa aí, vamos ver mais um trechinho de outro vídeo que você fez. Hoje tu tem médico. Oxe, Tá ouvindo meu coração? não. Tá aqui? Tô dizendo do outro lado. Não, é que o vídeo inverte a imagem. É desse lado. Agora tá ouvindo? Onde é que nós estamos aí? Como assim? A gente tá aqui no quarto, vó. Esse mato tá atrás de nós. O mar. É isso que eu queria saber. Sim, uma hora pra trás. Não tem mar nenhum. Olha lá, vó. Tá lá o mar, vó. Bom, não é de verdade. Fernando, você acha que outras famílias se sentiram ajudadas por esse tipo de trabalho que você fez? Você acabou recebendo algum retorno de outras famílias e tudo? A página, quando a minha avó foi hospitalizada, ela ficou uma semana no hospital. Quando ela foi hospitalizada, a página tinha cerca de 1.300 pessoas. Aquelas 1.300 pessoas foram fundamentais para mim naquele período, naquela semana, porque eu busquei forças nas mensagens que eu recebia, e aquilo foi muito importante para mim. E eu vejo que esse trabalho eu tô conseguindo fazer de alguma forma com essas outras famílias. Eu já recebi mais de 10.000 mensagens através da página da avó, e é muito gratificante poder manter a minha avó viva de alguma forma, além do livro que está pronto, mas também através desse projeto que está ajudando várias famílias, que passa outro tipo de informação, que é a informação sobre Alzheimer, mas com um pouco de bom humor, de uma forma mais leve. E você voltou a fazer seu curso de filosofia? Ainda não consegui por causa do livro, mas eu quero focar em identidade, quero muito, 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 muito. Muito legal conhecer você, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu agradeço.